Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, dia 28/5, nossa aula de História está super legal porque vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre costumes e tradições indígenas e costumes e tradições africanas. Foram dois povos, né, que deram origem à nossa nação brasileira aí, quando os portugueses vieram para o Brasil. E eu trouxe para vocês assim umas imagens bem legais para vocês visualizarem, tá bom? Dos índios, alguns costumes que os índios têm, algumas coisas, né? Que os índios fazem, que nós também fazemos, e os africanos também. Então vamos lá? Vem comigo? Então vamos, né? Olha só, eu trouxe para vocês aqui essa imagem. São panelas feitas de barro, olha só que legal. Né? É uma tradição dos indígenas e geralmente quem faz as panelas, né, gente, são as mulheres. As mulheres é que ficam por essa obrigação aí de fazer os artesanatos, as panelas, né? São elas que cozinham na aldeia, então elas que confeccionam as panelas que elas vão usar, feitas de cerâmica, de barro, né? Muito legal isso aí, essas panelas dão um sabor muito legal à comida. Já os homens, eles costumam caçar, pescar, né? Isso aí, defender a aldeia é coisa para o homem. Então aí nós temos a imagem dele pescando com o garotinho já ensinando, né, as técnicas para ele, tudo bonitinho, tá vendo aí? Isso mesmo. As lutas e danças, né? Muitas danças são só os homens que participam, as mulheres não participam, né? Eles pintam o corpo todo, tá vendo só? Que legal. Eita, e quem gosta disso aí? Eu gosto. Pipoca. Tá, sabia? Foram os índios que trouxeram para nossa realidade aqui hoje. As pipocas é uma comida indígena e todo mundo gosta de pipoca. Você vai no cinema, você lembra de quê? Pipoca, né? Olha aí que legal. E quem gosta de tapioca, alguns lugares é tapioca, outros lugares é biju, né? Também é outra tradição, né? Outro alimento que os indígenas costumam é, fazer para se alimentar por conta da mandioca, né? E a gente trouxe esse hábito para nossa vida também. E agora vamos ver algumas imagens sobre os africanos. Olha só, gente, essa figura aí, essa imagem é de um pato. Eu não consegui pegar o nome do autor, mas enfim, dá para vocês verem bem, né? Eles fazendo uma dança, né? Que a princípio começa como uma dança, depois ela vira uma luta, que era uma forma deles terem de se defender, porque eles não tinham acesso a armas, né? Os escravos, eles não tinham acesso a armas, então eles, com essa gingado todo, né, essa dança toda aí, eles conseguiam se defender. E os senhores Dindinho tinham muito medo, tanto que eles proibiram, né, essa dança nas senzalas. Eles não aceitavam mais. Vamos continuar aqui? Legal. Eu também gosto. Olha aí. Tanto, né, que eles dançaram que virou a gente pode chamar de dança ou de luta, né? Esses passos de capoeira aí. E hoje em dia nós temos muitos capoeiristas no Brasil, mas foi uma luta, vocês podem observar que tem negros e brancos, mas antigamente era só os negros que faziam esse tipo de dança aí, de luta, né? Não era todo mundo, não, era só os negros. Hoje em dia está mais aberto, né? Mas antigamente não, antigamente era só os negros e esse costume veio lá da África para as nossas vidas de hoje. Então essas roupas coloridas, tá vendo que linda essa mulher negra aí? Isso aí, essas roupas coloridas que a gente gosta de usar hoje em dia vieram de lá também, da África. Isso. E tem uma comidinha, né? Que eu não podia deixar sem uma comidinha. Aí o famoso acarajé, né? Que quem vai na Bahia sempre gosta de provar, mas tem espalhado pelas cidades afora aí, muitas baianas vendendo acarajé. Certinho, gente? Gostaram aí da nossa aula? Não, não terminou não. Calma aí que não terminou. A gente está só começando.
E que frio aí. Então, olha só. No nosso livrinho, nós vamos falar das tradições e costumes de famílias indígenas, tá certo? Então, vocês vão abrir, vamos fazer a leitura, né? Vamos abrir o nosso livrinho na página 234 e vamos fazer a leitura. Os primeiros habitantes das terras de hoje. Quem eram os primeiros habitantes? Isso mesmo, os índios. Conhecemos como o Brasil foram os primeiros habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil foram os povos indígenas. Compostos de diversas etnias, os povos indígenas viviam nos mais variados espaços das terras brasileiras, em florestas, nas margens dos rios, próximos às praias e entre outros. Tanto que quando Cabral chegou, né, ele avistou logo os índios. A maioria dos indígenas costumava se dividir em grandes comunidades conhecidas como tribos. Essas tribos se organizavam em espaços com habitações e aldeias. As habitações indígenas variam de tamanho, material e formato, dependendo da etnia. Nas aldeias indígenas, cada habitação é a moradia de uma família. Naquele espaço convivem os moradores da família e tudo é controlado, respeitando-se sempre a vivência dos outros moradores. Há também habitações em que moram mais de uma família, chamadas residências comunitárias. Na maioria dos grupos indígenas, as responsabilidades da família são divididas entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis pela caça, pela guerra, pela abertura de campos para a agricultura, entre outros. Já as mulheres cuidam das crianças, do preparo dos alimentos e da agricultura. Os membros mais velhos são os principais responsáveis por transmitir as tradições e os costumes da família para os mais novos. Tá vendo aí a importância dos mais velhos? Isso aí. E aí nós temos o avanço da tecnologia, que vocês vão ver aí que alguns índios hoje em dia, eles já, né, têm acesso aí à tecnologia, a antenas parabólicas, a celulares, computador. Então vocês vão fazer a leitura aí da página 235 para responder as questões 1 e 3. A questão 2 você vai responder, mas você não precisa escrever. Né? O que o jovem Ingrid gosta de registrar no celular, vocês vão ler o texto para poder saber. Quem transmite as tradições nas famílias indígenas? Eu já falei. Quero saber se vocês prestaram bem atenção. E aí a gente vem falando sobre as tradições e costumes de famílias africanas. Quando foram trazidos ao Brasil pelos portugueses, os africanos escravizados não trouxeram apenas sua força de trabalho, mas os costumes e as tradições da sua terra. A África é um grande continente formado por vários países com influências de sociedades africanas do passado. A estrutura principal da sociedade africana eram as famílias. Para os povos africanos, a família tem um papel fundamental, não só para os africanos, né, gente, mas para todos nós. Papel fundamental. A gente descobriu isso agora com essa tal de pandemia aí, né, que a gente aprendeu a dar mais valor na nossa família. Na formação da identidade da pessoa. É a família que vai definir sua educação, a personalidade, suas características culturais, ou seja, cada pessoa vai carregar em sua vida a herança familiar. Outro aspecto da família africana é a matrilinearidade. Por esse critério, o parentesco entre as pessoas é determinado pela linhagem materna, ou seja, pelo parentesco com a mãe. Então, a mãe é que lidera ali, né, a matriarca dessa sociedade. As famílias africanas variavam da forma nuclear, com marido, esposa e filhos, e até mais a complexa conhecida como família largada. As famílias largadas são ligadas pela anciã do grupo, né, a pessoa mais velha do grupo, e poderiam conter irmãos, primos, tios, avós e outros parentes mais próximos. Os aparentados por casamento e até mesmo membros adotivos, que aquela tribo adotava, né? Na convivência familiar, o trabalho era feito por todos. Todos contribuíam para a manutenção da família. Os saberes e os conhecimentos eram transmitidos pelos mais velhos por meio das lendas e histórias contadas oralmente. Hoje em dia a gente também costuma aprender assim, né? De vez em quando a gente senta para ouvir mamãe, papai, eu mesmo quando era pequena eu gostava muito de ouvir minha mãe e meu pai contando as histórias de vida deles, de quando eles eram mais novos. Na página 237 vem falando o guardião das histórias. Vimos que a família é a base da sociedade africana e que cabe a ela a transmissão de história.
da história, dos saberes e dos valores das pessoas que fazem parte do grupo familiar. Nas culturas africanas, as pessoas responsáveis por ensinar as tradições e a cultura do grupo aos mais novos, e em cada parte da África, essa pessoa recebe um nome diferente, como griot, funa e baba. Esses guardiões de saberes utilizam-se da oralidade para transmitir conhecimentos e tradições ao seu povo e aos mais jovens. Então, vocês vão fazer um livro didático somente aqui, até a nossa página 37, tá ok? Não vamos mais adiante, não, vamos parar por aqui, né? E já no nosso livrinho, né, de atividades, vocês vão fazer a página 82 e 83 para a tia Cris. No Brasil, atualmente é possível encontrar uma grande diversidade de famílias, pouca diversidade de famílias ou um padrão na formação das famílias. O que vocês acham aí? Cite alguns exemplos de influências culturais de diversos povos que foram adquiridos pelas famílias brasileiras. Bom, eu coloquei alguns aqui, né? Vocês viram, mas vocês podem procurar saber se tem mais. E tem muita coisa. Quem foram os primeiros habitantes das terras que hoje conhecemos como Brasil? Circule a resposta correta. E nós temos aqui várias opções: africanos, portugueses, europeus, aborígenes, indígenas ou indianos. E aí você vai fazer a página 83 também, ler o texto a seguir sobre as crianças da etnia Chavante que aprendem com seus familiares. E aí vocês vão responder a questão A e B, como as crianças Chavantes aprendem, segundo o texto, tá? E escreva algum conhecimento ensinado pela sua família para você, tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Façam com muito capricho, com muito amor. Eu sei que vocês fazem, eu não precisaria estar pedindo isso, mas nunca é demais, né? Grande beijo para vocês. Até mais. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.